Vamos ver agora um exemplo de como poderíamos iniciar um projeto utilizando uma imagem como referência. Então, como já vimos, uma vez que acessamos o nosso editor, eu sempre vou clicar duas vezes em planimetria. Dessa forma, eu tenho uma janela 2D para trabalhar. Aqui, eu vou inserir um arquivo de imagem. Na verdade, eu tenho que lançar como raster, porque o arquivo de imagem ele vai ficar só como pano de fundo. Quando a gente insere como raster, a gente acaba tendo algumas ferramentas adicionais. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher o arquivo. Então, eu busco o arquivo que eu quero utilizar, né? Então, tenho essa imagem importada dentro do sistema. Porém, se eu selecionar agora essa imagem, eu tenho algumas ferramentas interessantes que a gente pode utilizar para fazer o projeto dentro do programa. Então, a primeira ferramenta, por exemplo, é a ferramenta para girar. Então, essa ferramenta de girar, ela é interessante porque se o projeto não está alinhado, eu clico nesses dois pontos e o software me coloca a imagem rotacionada. Isso acontece porque às vezes eu gero a imagem pelo Google Maps e eu tenho essa pequena rotação aí em função do sistema. Depois eu tenho que setar, né, a orientação do norte, como nós já vimos nos outros exemplos. E depois eu tenho também um comando para definir a escala. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou definir que desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu tenho, por exemplo, 20 metros. Tá certo? Quando eu faço isso, eu confirmo, o software já me colocou a imagem agora em escala. Então, se eu entrar no comando de medidas e tirar a dimensão entre esses dois pontos, a gente percebe que a gente tem os 20 metros, né? Então, ou seja, você já consegue trazer o arquivo e depois também definir a escala. Aqui eu posso começar o meu projeto, né, definindo para o software qual que é o meu elemento, né? Então eu confirmo. Aqui no 3D eu já tenho esse sólido introduzido, posso clicar, definir, por exemplo, que eu tenho 6 metros de altura, né? Então é esse sólido que eu vou usar como referência. Vamos desenhar a nossa superfície inclinada. Então, definimos os pontos dessa superfície. Agora temos que introduzir o desenho da superfície, selecionar essa superfície e aqui podemos usar 3 pontos, né? Então eu vou definir aqui no projeto que o meu P1, o meu P2, o meu P3 e o meu P2 estão aqui nessa parte da base e o meu P1 é aqui na parte superior. E aí eu posso definir para o software qual que é a minha cota, por exemplo, 7,5 metros. Então tem 1,5 metro desse ponto até esse ponto. Se eu quiser mais, eu simplesmente clico no P1 e altero, né? Então, uma vez que eu tenho o plano inclinado, o que eu preciso fazer agora é lançar a superfície vertical. Então eu clico aqui, né, e defino essa superfície dentro do programa. E depois eu tenho que ajustar essa superfície. Então o ajuste é muito simples, né? Eu sempre clico aqui no ponto e controlo qual que é a cota desse vértice, né? Então sempre clico aqui, ajusto e com isso a gente já tem o nosso plano aí já definido. Vou confirmar. O software já me mostra esses elementos e agora basta selecionar esse campo fotovoltaico, ele já pega a inclinação e na sequência podemos realizar a distribuição dos nossos módulos. Então aqui eu posso dizer se é coplanar ou não, tipo de estrutura. Na próxima tela eu posso calcular sempre para potência máxima ou uma especificada
usuário, podemos buscar um determinado fabricante, depois filtrar pela potência. Então, aqui fornecemos, por exemplo, 340, clicamos duas vezes, tá vendo? Serão 225 módulos, uma potência aí de 76, e ele já distribui em todo o sistema. Então, ou seja, partimos, né, o lançamento a partir de uma imagem. Agora, se eu for em planta, eu consigo ver também na planta essa representação toda com todos esses módulos, e prosseguir aí com todas as outras ferramentas disponíveis no sistema.